Você acha que é possível controlar as suas emoções? E como seria a aplicação da inteligência emocional nas rotinas do secretariado executivo? Essas são as principais questões que surgem quando a gente aborda a inteligência emocional dentro do secretariado. Mas para começar a conversar sobre esse tema, que aliás foi sugerido pela Bruna, eu quero te perguntar, o que são as emoções? As emoções, elas são respostas instintivas a estímulos ou situações que a gente vive ou recebe. E quando a gente pensa em instinto, a gente pensa numa resposta automática que não passa pelo crivo da racionalidade. Logo, a priori eu te diria, é impossível controlar emoções. E um exemplo que vai te convencer disso seria a emoção que você sente quando assiste a um filme muito triste ou muito romântico ou ainda um filme muito dramático. É normal que a gente se emocione, né? Pelo menos aí uma grande parcela da população até chora em alguns filmes, né? Eu chorei vendo Marley e eu chorei vendo aquele Homem-Aranha que a Gwen morre no final, né? Olha o spoiler aí. Mas enfim, a gente sabe que aquilo é uma obra de ficção. A gente sabe que aqueles personagens são atores pagos para desempenhar aquele papel. A gente sabe que aquilo ali não tem nenhuma correlação com a realidade, principalmente quando se trata de filme de herói, né? Mas ainda assim a gente se emociona, ou seja, a emoção ela brota a partir daquela experiência, independente de você ter a consciência ou não de que se trata de uma peça fictícia. Logo, é impossível controlar emoções. Mas se é impossível controlar as emoções, por que se fala tanto em inteligência emocional? Porque fala-se tanto que é fundamental para o profissional do secretariado desenvolver a inteligência emocional. A gente precisa pensar que não é possível controlar as emoções por um lado, mas é possível conhecer como você reage a determinadas situações, que emoções essas situações te despertam, e aí você vai ter um controle da reação que você tem àquela situação e àquela emoção. Então, para a gente entender inteligência emocional, a gente precisa entender os 5 pilares da inteligência emocional, que são o primeiro deles e mais importante, inclusive em vários âmbitos da vida. Autoconhecimento, você conhecer a si, conhecer como você se comporta em determinadas situações, quais as situações que te provocam determinadas emoções. E a partir daí sim, você vai controlar as suas reações. O segundo atributo para desenvolver inteligência emocional é aprender a ter empatia, ou seja, aprender a reconhecer e se colocar, a reconhecer a emoção do outro, respeitar essa emoção, se colocar no lugar do outro. Também é um pilar fundamental para que você desenvolva a inteligência emocional. O terceiro deles é a automotivação. É a capacidade de você se autorregular, se automotivar, independente das condições adversas que possam estar ali ao seu redor. O quarto deles é o autocontrole. É aquela história, o controle emocional. Porém, se é impossível controlar a emoção, não é exatamente a emoção que você precisa controlar, mas você precisa controlar a maneira como você reage nas situações diversas da vida. E por fim, e o que eu acredito que seja o mais importante para o secretariado, além do autoconhecimento e da empatia, é o relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é o 5º pilar da inteligência emocional e é também um atributo fundamental para o profissional de secretariado, porque, em primeiro lugar, muitas vezes o profissional de secretariado atende a mais de um chefe. E nessas situações é normal acontecer de gestores terem urgências ao mesmo tempo. E como você vai decidir qual delas você atende primeiro? É se colocando no lugar de ambos, é conhecendo os objetivos da organização e tomando decisões assertivas. Outro motivo que evidencia a importância do relacionamento interpessoal para o profissional de secretariado é o fato de que nós somos a interface entre os setores da organização e a alta gestão da empresa. Então, a gente precisa se relacionar bem com todo mundo e saber gerir conflitos de forma a chegar a soluções que atenda aos interesses de todos. É claro que isso é um grande desafio e quanto mais desafiante, mais inteligência emocional você precisa desenvolver para aprender a lidar com essas diversas situações que o secretariado nos apresenta. Boa sorte
Vou abrir uma caixinha de perguntas aí a seguir para a gente conversar mais sobre esse tema. Deixa nela se você tem alguma dúvida, deixa nela se você tem alguma história para contar em que a inteligência emocional foi fundamental para você lidar com o nervosismo do chefe ou para solucionar algum conflito na sua equipe dentro do trabalho. Enfim, deixa na caixinha a sua dúvida ou conta a sua experiência, que vai ser muito legal te responder ou dividir as minhas opiniões e compartilhar com a comunidade do secretariado a sua experiência e ajudar a enriquecer aqui os conhecimentos de todos nós. Um beijo, boa semana!